A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra ou Guerra das Guerras, até o início da Segunda Guerra Mundial, foi um conflito bélico global centrado na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A guerra envolveu todas as grandes potências do mundo, que se organizaram em duas alianças opostas: os aliados, com base na Tríplice Entente entre Reino Unido, França e Rússia, e os impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Originalmente a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália, mas como a Áustria-Hungria tinha tomado a ofensiva, violando o acordo, a Itália não entrou na guerra pela Tríplice Aliança e posteriormente lutou pelo lado oposto. Estas alianças reorganizaram-se, a Itália lutou pelos aliados, e expandiram-se com mais nações que entraram na guerra. Em última análise, mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus, foram mobilizados em uma das maiores guerras da história. Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade de armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. Entre as causas da guerra incluem-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências da Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Britânico, a Terceira República Francesa e a Itália. Em 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, pelo nacionalista iugoslavo Gavrilo Princip, em Sarajevo, na Bósnia, foi o gatilho imediato da guerra, o que resultou em um ultimato da Áustria-Hungria contra o Reino da Sérvia. Diversas alianças formadas ao longo das décadas anteriores foram invocadas, com o que, dentro de algumas semanas, as grandes potências estavam em guerra. Através de suas colônias, o conflito logo se espalhou ao redor do planeta. Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com a invasão austro-húngara da Sérvia, seguida pela invasão alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha. Depois da marcha alemã até Paris ter levado a um impasse, a frente ocidental se transformou em uma batalha de atrito estático com uma linha de trincheiras que pouco mudou até 1917. Na frente oriental, o exército russo lutou com sucesso contra as forças austro-húngaras, mas foi forçado a recuar da Prússia Oriental e da Polônia pelo exército alemão. Frentes de batalha adicionais abriram-se depois que o Império Otomano entrou na guerra em 1914, Itália e Bulgária em 1915 e a Romênia em 1916. Depois de uma ofensiva alemã em 1918 ao longo da frente ocidental, os aliados forçaram o recuo dos exércitos alemães em uma série de ofensivas de sucesso e as forças dos Estados Unidos começaram a entrar nas trincheiras. A Alemanha, que teve o seu próprio problema com os revolucionários, neste ponto concordou com um cessar-fogo em 11 de novembro de 1918, episódio mais tarde conhecido como Dia do Armistício. A guerra terminou com a vitória dos aliados. Os eventos nos conflitos locais eram tão tumultuosos quanto nas grandes frentes de batalha, tentando os participantes mobilizar a sua mão de obra e recursos econômicos para lutar uma guerra total. Até o final da guerra, 4 grandes potências imperiais, os impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano, deixaram de existir. Os estados sucessores dos dois primeiros perderam uma grande quantidade de seu território, enquanto os dois últimos foram completamente desmontados. O mapa da Europa Central foi redesenhado em vários novos países menores. A Liga das Nações, organização precursora das Nações Unidas, foi formada na esperança de evitar outro conflito dessa magnitude. Esses esforços falharam, exacerbando o nacionalismo em vários países, a depressão econômica, as repercussões da derrota da Alemanha e os problemas com o Tratado de Versalhes, que foram fatores que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi totalmente responsabilizada pela guerra,
assumindo todos os custos, perdendo colônias e limitando seu exército para 100.000 soldados. Esse foi um fator crucial para o surgimento da ideologia antidemocrática do fascismo e do nacional-socialismo, conhecido como nazismo. O surgimento da Alemanha nazista de Adolf Hitler ocorreu por conta da revolta do povo, que estava acreditando que apenas o Estado poderia resolver a situação que a democracia criou, ideia que foi originalmente criada pelo fascismo italiano. Benito Mussolini assumiu a Itália fascista pois, enquanto a Itália lutou ao lado dos aliados, soldados e civis morreram se sacrificando pela nação, que não ganhou nada com a guerra. A Itália passou a ser reconhecida como vencedora mutilada. 15. Posteriormente, todas as consequências da Primeira Guerra Mundial e do período pós-guerra fizeram que o cenário da Segunda Guerra Mundial fosse instaurado na Europa. 15. Nomes. O termo Guerra Mundial foi cunhado pela primeira vez em setembro de 1914 pelo biólogo e filósofo alemão Ernst Haeckel. Ele afirmou que, não há dúvida de que o curso e o caráter da temida Guerra Europeia irá se tornar a Primeira Guerra Mundial no sentido completo da palavra, citando um relatório do Serviço de Notícias no The Indianapolis Star em 20 de setembro de 1914. 16. Antes da Segunda Guerra Mundial, os eventos de 1914 a 1918 eram geralmente conhecidos como a Grande Guerra ou simplesmente a Guerra Mundial. 17. 18. Em outubro de 1914, a revista canadense Macmillan escreveu: algumas guerras se autodenominam. Esta é a Grande Guerra. Os europeus contemporâneos também se referiram a ela como a guerra para acabar com a guerra, ou a guerra para acabar com todas as guerras, devido à percepção de sua escala e devastação sem precedentes. 19. Depois que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, os termos se tornaram mais padronizados, com historiadores do Império Britânico, incluindo canadenses, se referindo a ela como a Primeira Guerra Mundial, e os americanos, Primeira Guerra Mundial.